Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina de Estatística Multivariada. Nós, nessa videoaula, vamos começar a introduzir o conceito da técnica de análise fatorial. Muito bem, na técnica de análise fatorial, nós temos, de modo semelhante que na análise de componentes principais, a ideia dessa técnica é descrever a informação de variabilidade dos dados de um vetor aleatório em um número menor de variáveis. Nós vamos dar o nome de variáveis latentes, né, ou de fatores que nós queremos encontrar e que estão, de alguma forma, relacionados ao vetor original do seu banco de dados, tá bom? Então, desta forma, você tem as suas variáveis que você avaliou. Parte da variação dessas variáveis se deve a fatores, né? Há umas certas variáveis que nós não observamos, que nós não coletamos, tá? São, de certa forma, variáveis abstratas, que vamos chamar de fatores, e uma parte, né, que se deve, né, à variabilidade devido a fatores não incluídos no modelo, né, ou de alguma forma que nós chamamos, né, de resíduo ou de erro aleatório, tá bom? Então, em linhas gerais, né, nós estamos querendo buscar que as variáveis estejam agrupadas, né, em um grupo específico de fatores não correlacionados e que explique esses fatores não correlacionados, que explique as suas variáveis, tá bom? Então, queremos identificar de uma forma o menor número possível dessas variáveis, né, que nós estamos chamando de fatores, né, ou variáveis latentes, que elas não sejam correlacionadas e que, de alguma forma, elas expliquem, né, a variabilidade das suas variáveis. Tá bom? Então, essa é a ideia que nós queremos. A análise fatorial ela foi introduzida no começo de 1904, tá? Pelo Spearman, e a maioria dos exemplos ou das aplicações dessa técnica, no começo, elas estavam associadas ao campo da psicologia e depois começou a aparecer alguma coisa na área de ciências sociais. Inicialmente, queria se relacionar a inteligência humana, um fator que nós não conseguimos medir, e de alguma forma ligá-los, por exemplo, à raça das pessoas. Então esse era o objetivo, né, do Spearman, né, lá em 1904. Então veja que você tinha etnia, uma variável que você conhecia das pessoas, e você tinha um fator que ele é muito subjetivo, você não consegue medir, você não tem um instrumento para medir ele, e é a inteligência, né? Então, medir essas informações da, das variáveis, tá? Então, é uma das técnicas mais conhecidas atualmente, né? E ela tem sido utilizada numa linha muito grande de aplicações. Você pode pensar em química, educação, em geologia, marketing, tem sido muito utilizado pelas empresas e várias outras áreas aí. Bom, então, é importante destacar que dentro da análise fatorial nós temos dois tipos de análise, que é chamado de análise fatorial exploratória e uma análise fatorial confirmatória. Na análise fatorial exploratória, você busca verificar quais são as relações das variáveis que você coletou com fatores. Bom, você não conhece de antemão quais são os fatores que estão relacionados às suas variáveis. Já na análise fatorial confirmatória, é o contrário. Você já tem uma teoria por trás que explica, que diz quais são os fatores, e então você quer verificar se naquela sua amostra essa estrutura ela é verdadeira ou não, tá bom? Então, esse é o objetivo, né, das duas. Então, embora a análise fatorial possa ser aplicada, né, a qualquer conjunto de variáveis originais
nós podemos, você pode aplicar em qualquer tipo de escala. Nós, dentro desse conjunto ou dessa disciplina, nós vamos aplicá-la utilizando os dados padronizados. Você pode aplicar em qualquer estrutura que você quiser, mas normalmente nós aplicamos no conjunto de dados padronizados para facilitar as nossas interpretações, tá? Então, normalmente você utilizar com os dados padronizados vai ser melhor, ou seja, seus dados são divididos pela média e pelo desvio padrão de cada variável. Bom, primeiro exemplo aí. Uma situação de você identificar traços latentes ou características não observáveis, tá bom? Então, em muitas situações, né, é importante você distinguir entre uma variável, né, que são os dados, né, e o conceito, né, que ela se propõe, né, a medir. Então, você precisa saber o que é a sua variável, o dado que você tem, o valor que você tem, o que ele tem, e o que você está querendo, né, medir com aquela variável. Por exemplo, né, na área de marketing, pode-se ter um interesse de satisfação com o cliente. Eu quero medir. É isso que eu quero saber, qual que é a satisfação do meu cliente. Mas será que com uma pergunta só eu vou conseguir medir essa satisfação? Dificilmente, porque é uma característica muito complexa. O que eu estou querendo medir? Então, eu preciso, normalmente, né, de um questionário com várias perguntas, né? E então, a análise fatorial vai te permitir você encontrar fatores ou certas características que respondem às variáveis que você tem, tá bom? Então, você vai ter associado a ela alguns erros sistemáticos também, né? Como toda técnica estatística, tá bom? Então, considere uma pergunta, né, por exemplo, para as pessoas, né, para identificar diferentes dimensões de personalidades, né, em relação a uma determinada marca de calça jeans, tá bom? Então, foi feito um questionário com 14 perguntas, e nessas 114 perguntas, as pessoas tinham respostas ali, né, usando conceitos de 1 até 5, né, notas de 1 até 5, onde uma pessoa não gostou e 5 a pessoa gostou muito, então, nesse sentido, tá bom? Verificou-se que com 5 fatores foi possível explicar 90% da variação total dos nossos dados. Então, dessas 114 perguntas, observou o seguinte, né? Que tinha lá as questões, a marca que foi utilizada, se ela era honesta ou não, genuína, se é animadora, se ela é pé no chão, se ela é amistosa, se ela era ousada, entusiasmada, imaginativa, moderna, legal, confiável, responsável, segura, eficiente, inteligente, bem-sucedida, se ela era glamurosa, pretensiosa, encantadora, romântico, de alta classe, né, suave, se ela era dura, forte, ao ar livre, né, qual que era a nota que se dava, se ela era masculina ou não. Então, viu-se que para esse grupo de variáveis aqui, tinha um fator que explicava, o mesmo fator que explicava uma dessas perguntas, explicava as outras também. A esse conjunto de variáveis, eu tinha um outro fator. A esse outro conjunto de variáveis, um outro fator. A esse conjunto de variáveis, um outro fator. E a esse conjunto de variáveis, um outro fator. Então, gerando os 5 fatores. Então, eu posso dar nomes para esses fatores. Por exemplo, eu posso falar que é um fator que se fala da sinceridade do produto. Aqui eu tenho um conjunto de perguntas que me fala da emoção que a pessoa sente ao usar aquele produto. Aqui eu tenho um fator que me fala da competência, né? Então essas variáveis aqui estão a respeito da competência
da calça. Aqui me fala a respeito da sofisticação da calça, se ela é sofisticada ou não. E aqui me fala da robustez, né? Se é uma calça mais robusta ou não. Então veja que são os 5 fatores que nós queremos. Então a ideia é identificar esses fatores e veja que esses 5 fatores nós não temos um instrumento específico para responder eles ou para medir esses fatores. Mas, para cada um desses fatores, esses grupos de perguntas, eles conseguem me dizer qual que é esse fator. Tá bom? Então, por exemplo, ousada, entusiasmada, imaginativa, moderna e legal, vai me dar informação de como a emoção, te mexeu com a emoção daquela pessoa. Dura, forte, ao ar livre, masculina, vai me falar de quão robusta a pessoa achou que é aquela calça, se ela vai durar muito ou não, se ela vai estragar rápido ou não, então vai entender nesse sentido. Tá bom? Então, tomar bastante cuidado, que sempre temos que buscar esse conceito aqui, ó, de identificar quais são os fatores. Só que nem sempre esses fatores são fáceis de nomear. Você precisa de ter conhecimento, você precisa de ter costume de trabalhar com o seu banco de dados, você precisa de estar interagido com o seu banco de dados, tá bom? Então essa é a ideia que nós temos. Uma outra questão, score, né, ou uma outra forma que nós podemos trabalhar com a análise fatorial é usar scores fatoriais, né, para análise de dependência, tá? Então, assim como lá na análise de componentes principais, a análise fatorial ela vai ter o interesse de reduzir, né, a dimensionalidade dos dados. Então, esse é um objetivo, né, que nós temos, né? Então, foi conduzido um estudo para verificar, né, qual que é o conceito que as pessoas tinham de um novo carro de luxo, né? Então, as pessoas foram lá entrevistadas, 162 consumidores, né? Então, uma amostra de tamanho 162, e queria saber qual que eram as percepções a respeito desse novo automóvel. Então, perguntou para as pessoas, né? Elas avaliavam o luxo do carro, o estilo, a confiabilidade, a economia de combustível, a segurança, o custo de manutenção, a qualidade, a durabilidade e o desempenho na estrada. Então, utilizando 2 fatores, conseguiu-se explicar mais de 60% da informação contida, né, naquele banco de dados. E ainda rotacionou os dados. Aqui eu tenho uma solução rotacionada. Depois, mais para frente, a gente vai entender um pouquinho o que é essa rotação de solução. Tá? Então, as cargas fatoriais que nós tínhamos são essas daí. Ó. Então, 2 fatores, como nós falamos. No primeiro fator, eu tenho lá o luxo, o estilo, a segurança, desempenho. Para o segundo fator, a confiabilidade, a economia, a manutenção, a qualidade e a durabilidade. Então veja que essas perguntas se dividiu, né, em 2 fatores. As maiores cargas fatoriais, né, nesse fator, então veja, luxo, estilo, segurança e desempenho. E no segundo fator, confiabilidade, economia, manutenção, qualidade e durabilidade. Como é que eu posso dar nome para esse fator que responde a luxo, estilo, segurança e desempenho? E como que eu posso dar nome para esse fator que representa a confiabilidade, a economia de combustível, a manutenção, a qualidade e a durabilidade? Eu posso pensar em um carro atraente, tá? Atração pelo carro. E aqui eu posso pensar num carro sensato. Um carro que não gasta tanto, né? Um carro mais, vamos dizer assim, mais custo-benefício, né? Então a pessoa tá pensando nisso. Aqui a pessoa está pensando mesmo pela atração, né?
boniteza, né? Ah, eu estou pagando, eu quero ter algo que seja atraente mesmo. Aqui não, eu estou pagando, eu quero receber algo que me faça valer o dinheiro que eu estou pagando. A pessoa está sendo mais sensata, né? Pensando um pouco no custo-benefício. Tá? Então, veja que precisamos de ter experiência, né, para dar esses nomes. Muito bem. Vamos pensar um pouquinho na introdução, na intuição desses dados. Considere, então, um teste psicológico, né, com crianças, né, e que foram aplicados, né, 5 testes para essas crianças, né, de 7ª e 8ª séries, né, e uma amostra aí de 145. E aí queria se perguntar para elas qual que era a compreensão que elas tinham de parágrafo, elas liam texto, de sentenças, né, de frases, de palavras, o significado das palavras, de somar e de contar, tá bom? Então veja, ó, compreensão de parágrafo, frases e palavras, está relacionada à parte de, por exemplo, de língua portuguesa, parte mais de escrita, né? Quando eu penso na palavra, na adição e contagem, está mais para o raciocínio lógico, para matemática. Então, o que eu espero para essas variáveis, né? Que eu tenha um fator, por exemplo, um fator que eu posso chamar ele de inteligência, que ele me explique, né, cada uma dessas variáveis. Bom, então, esse é o intuito, né, que nós temos aí. Então, nesse pressuposto, né, que nós acabamos de falar, eu estou pensando o seguinte, ó, cada variável vai ser função de um fator e mais uma variação aleatória. O fator, por exemplo, específico que eu estou pensando, eu posso pensar como sendo a inteligência. Então, eu posso escrever, para cada uma daquelas 5 perguntas, ó, eu tenho o meu fator, por exemplo, fator inteligência, interfere no efeito da minha variável aleatória. E aí eu tenho uma importância desse fator em cada uma das variáveis. Lá nós não tínhamos 5 variáveis? Frases, parágrafos, frases, palavras, soma e contagem. Então, quanto mais inteligente a pessoa, né, maior vai ser a habilidade dela nesses conceitos. Lógico que aí, para cada uma dessas, eu tenho um fator aleatório, né, que não me explica isso daí. Tá? Então, eu posso ver que eu consigo explicar uma variação única, tá? Que se deve ao fator, que é única em todas as 5 variáveis, e eu tenho também um outro fator que é específico de cada variável. Então eu posso pensar o seguinte, eu posso pensar de uma outra forma, em vez de pensar no modelo matemático. Eu tenho o fator, né, que eu estou chamando de fator inteligência. Esse fator afeta x1, ele afeta x2, ele afeta x3, afeta x4 e afeta x5. Só que, além desse fator, eu tenho uma outra variável, um y1, um y2, um y3, um y4, um y5. Ou uma variação única de cada uma dessas variáveis, que completa a informação delas, a variação delas, que não é devida a esse fator. Bom, então, vamos supor, né, que essas variações únicas, né, ou melhor, essas variações específicas, são não correlacionadas entre si e não correlacionadas com F, né? Então, são independentes, tá bom? Então, é tudo independência aí para nós. Então, eu posso escrever nesse formato aí, ó. Das 5 variáveis que eu tenho lá, parágrafo, sentença, palavras, contagem, soma, cada uma delas, ó, depende do meu fator F, mais uma carga fatorial que me dá a importância desse fator para a variável, mais uma variação aleatória, tá bom? Então, cada um desses L's vai medir para mim a importância desse fator para os nossos dados. Bom, então, pressupondo, né, que
que x e f estão de um formato padronizado, eu posso dizer o seguinte, ó, já que está padronizado, a variância de cada um desses x vai ser igual a 1. Então, a variância dessa, e elas L e Y são independentes, a variância de cada um desses x vai ser um Li ao quadrado, mais uma variância, né, que eu estou chamando de φ. Então, eu posso dizer, ó, φ, que é uma variância específica de cada fator, mais uma variância que é comum do fator, né, para aquela variável. Bom, então, essa soma, né, dessas duas variáveis então, tem que ser igual a 1. Então, nós vamos dar nomes. L1 ao quadrado, né, vou chamar de comunalidade, e φ vai ser a especificidade daquela variável. Então, comunalidade mais especificidade, nós vamos ter que a soma é igual a 1. Tá bom? Bom, então vamos generalizar um pouquinho mais esse conceito que nós temos aí. O conceito de análise fatorial via matriz de correlação, como nós dissemos lá no começo, tá bom? Então, suponha que nós temos um vetor aleatório x, né? Eu tenho uma matriz de variância e covariância, um vetor de médias μ, uma matriz de correlação. E nesse caso, a matriz de correlação é a matriz de covariância das variáveis padronizadas, né? Então, nesse sentido, eu posso, a partir da matriz de correlação, construir um modelo, né? Pensando em M fatores comuns que são desconhecidos. Ó, então, eu vou poder dizer que a minha variável Z1, que é a variável x1 padronizada, eu tenho um fator 1, fator 2, até um fator m, mais uma variação específica dessa variável 1. Variável Z2, os mesmos fatores, ó, F1, F2 até Fm, só que com as cargas fatoriais agora para Z2, diferente daquelas que tem em Z1, mais um erro 2. E assim por diante, até a última variável, ZP, os mesmos m fatores, com cargas fatoriais possivelmente diferentes, né? E mais um efeito aleatório. Então, eu quero ver desses m fatores, quais fatores explicam a variável Z1, Z2, Z3, Z4, até ZP. Então, agrupar, né, em fatores específicos essas variáveis, tá bom? Então, em notação matricial, eu posso escrever nesse formato aí, ó. T multiplica x menos μ vezes igual a uma matriz L vezes um vetor de fatores, mais um epsilon. Ou, em outras palavras, ó, quem que é x menos μ, né, o vetor de variáveis originais, menos centralizados na média. D é uma matriz diagonal, onde na diagonal estão a inversa dos desvios padrões. O epsilon, um vetor com os resíduos. F é um vetor com os m fatores que eu quero. E L, né, a matriz de carga fatorial. Tá bom? Então, esse vetor F, né, com os fatores, contém m fatores aqui que são chamados, né, de variáveis latentes, ou seja, são variáveis que eu não meço, que é função, né, que explica um certo conjunto de variáveis. Então, esse vetor F, né, eu tenho que o modelo de análise fatorial vai assumir que essas variáveis, né, que ele vai explicar, são as variáveis padronizadas, né, que de certa forma estão correlacionadas, né, esses fatores F estão correlacionadas com as variáveis Z. Tá bom? O epsilon é os vetores de resíduos aleatórios, né? E o L aí são as matrizes de cargas fatoriais, né? Ou vão nos mostrar qual que é a importância, né, da carga fatorial para as variáveis que nós temos. Eu preciso estimar, então, essas cargas
fatoriais. Bom? Então, o modelo linear das p variáveis originais, né, padronizadas aí, elas estarão representadas por um conjunto de p mais m variáveis. Ou seja, eu tenho p variáveis relacionados aos resíduos e eu tenho mais m variáveis relacionadas aos fatores. Tá bom? E então, o objetivo é estimar essas variáveis. Tá bom? Então, sempre lembrando, o que nós estamos querendo? Nós queremos explicar, voltando aqui, né, cada uma das variáveis com fatores que nós não conhecemos. E vamos utilizar as variáveis para explicar esses fatores. Tá bom? Então, esse é o conceito que nós temos de análise fatorial. Nos próximos videoaulas, nós vamos aprender como estimar esses fatores. Então, agradecemos a todos pela aula, desejamos bons estudos e até a próxima videoaula. Um abraço a todos.